Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Hoje vou trazer para vocês Alexander, volante barra lateral esquerdo, que o Galo tá aí bem encaminhado, não vou cravar, mas o Galo tá bem encaminhado com o Alexander. Como eu falei, volante barra meia, jogou no Fluminense e tá lá na Arábia, beleza? Informação adiantada pelo Rabanal Safena, jornalista Rabanal Safena, beleza? Informação adiantada por ele. Antes de mais nada, galera, grupo de Cartola, quem joga Cartola aí, ó, quiser participar do grupo VIP Top com muita informação, dica, análise, estatística, o meu time que eu mando particular, toda rodada eu mando lá, estamos deitando nas ligas bem demais no ano, um grupo que eu já tenho há muito tempo. E o mais importante, informação exclusiva de escalação dos times. Só me chamar no Twitter, me chamar lá no Instagram, lá na DM, beleza? Só mandar um salve lá que eu explico vocês como é que faz para fazer parte do grupo VIP do Cartola. Show? Vamos lá, sem mais delongas. Galo tá com a negociação encaminhada com o Alexander, beleza? Fui atrás, consegui confirmar, é isso mesmo, mas a negociação tá encaminhada. Como eu pude acompanhar pouco a carreira do atleta, o que eu fiz? Obviamente que eu não acompanhei ele na Arábia, mas no Fluminense eu conversei com meu parceiro Vitor Lessa, sabe tudo de Fluminense, e ele trouxe para mim um áudio para falar para vocês aqui a respeito da passagem do Alexander no Fluminense. Tá, galera? Então vamos ver aqui a opinião do Vitor Lessa, salve para ele, parceiro, tamo junto, agradeço aqui a ajuda, a opinião que ele pôde compartilhar conosco. Vou passar para vocês aqui a opinião dele sobre a passagem do Alexander no Fluminense, beleza? Que é onde ele surgiu aí. Vamos lá. Um abraço pra você, meu amigo, um abraço pra todo mundo aí. Cara, a gente pode falar do Alexander e dividir um pouco como foi a passagem dele aqui no Fluminense, né? A passagem não, porque ele é um jogador revelado no clube e ele surge no profissional com muita expectativa, né? Um jogador com passagem por seleções de base, enfim, com muita consistência, né, na seleção brasileira de base, e ele chegou como uma das promessas que poderia e tinha muita chance de vingar. Em 2023, que é quando ele sobe de fato, ele tem o primeiro semestre dele é espetacular, é muito bom, de altíssimo nível. Quando o Marcelo chega, então o Fluminense tinha um lado esquerdo muito forte ali na época com o Marcelo, com o Alexander, o Keno que estava jogando muito bem também, com o apoio ali do Ganso. Era um momento ali especial. Inclusive ele participa daquela goleada contra o River Plate no Maracanã. Enfim, estava jogando muito realmente, encantando a todo mundo. Até que no jogo contra o Cruzeiro, se não me engano, acho que isso foi em agosto, ele acaba sofrendo uma lesão no ligamento colateral medial. E aí fica pouco mais de 2 meses fora, foi uma lesão até grave, grau 3. Ele fica esse tempo fora. E aí quando ele tá voltando, se recuperando, ele tem uma lesão grave muscular. E não foi uma lesão assim, com histórico de lesão nem nada disso. Foi um azar no aquecimento, assim, ele me pisou na bola, esticou a perna, e aí teve uma lesão grau 3 muscular ali, que acabou atrasando muito a volta dele. E aí, depois que ele retornou, ele não conseguiu mais atingir aquele nível. Isso foi um fato. Ele não conseguiu se firmar mais como titular, chegou a ter oportunidades ainda com o Diniz, mas não atingiu mais aquele nível. E também começou a, fora de campo, se esbaldar, né? Passando um pouco do ponto, já tinha algumas notícias em relação a isso, formando dupla ali com o John Kennedy, se é que dá pra dizer assim, uma outra galera. Em 2024, aí durante a Libertadores, acho que foi foi antes da viagem pro Paraguai, para enfrentar o Olímpia, eles, numa concentração, acho que era véspera de Fla-Flu, eles fizeram uma festinha, vamos dizer assim, no hotel. Ele mais 3 jogadores na época, Cauê Elias estava, Arthur, e tinha mais um jogador também, acho que era o John Kennedy também. Todos foram afastados pelo Fluminense naquele momento ali. Eles organizaram uma festa com a presença de mulheres dentro do hotel, na concentração. Inclusive, é o hotel que morava o Fernando Diniz, por sinal. E aí, enfim, depois eles voltaram, mas ele não conseguiu, novamente, atingir aquele nível. Ele chegou a participar de alguns jogos, ter oportunidades, mas nunca mais voltou a jogar naquele nível. Então, resumindo, mas ele acabou sendo vendido, uma venda significativa para o Fluminense ainda assim, 9 milhões de euros, né? Quase 10 milhões de euros. É um jogador, resumindo, que eu posso passar para vocês, que teve 6 meses de um grande futebol, de grande nível, entregando o potencial que todo mundo acredita que ele tem, né, depois que ele subiu. Depois da lesão, ele não conseguiu, em nenhum momento, retomar aquele nível de atuação. Então, é um atleta que tem muito potencial, que tem muita margem para evoluir, se ele quisesse colocar a cabeça no lugar, tem muita qualidade, mas ainda precisa se provar num alto nível profissional aqui no futebol brasileiro. Se vocês estão esperando ele resolver, problemas imediatos do Atlético, acho isso improvável. É um jogador que pode chegar e com o tempo, se adaptar bem, pode dar um resultado, pode acrescentar. Mas de imediato, eu não esperaria o Alexander resolvendo os problemas que o Atlético tem hoje. Valeu, meu amigo, um abraço. Precisando de mais alguma coisa, é só chamar. Tá aí, galera. Tá aí Vitor Lessa, jornalista, setorista do Fluminense, sabe tudo do Fluminense, trazendo a opinião dele aí.
E vai em conjunto com a coisinha que eu tenho aqui, galera, é o seguinte. O Galo, a princípio, tá? Não deve parar por aí. O Galo ainda negocia por mais um volante, tá? A tendência é essa. Eles internamente lá avaliaram, sentaram com o Cuca, conversaram com os gestores, acham que precisa chegar a 2 volantes. Então, Alexander seria negociação encaminhada. Seria um e o Galo iria atrás de outro. Vocês podem ver no áudio aí, não é um atleta que chegaria já com pinta de titular. Assim, na nossa situação pode ser que sim, porque nós estamos sem ninguém. A verdade é essa, né? Mas um time mais equilibrado nessa posição, o Alexander não é um cara que já chega com classe de titular. Vocês viram o áudio aí, uma pessoa que acompanhou a carreira dele. Ele surgiu no Fluminense, né? E vou passar aqui números aqui para vocês, galera. Para vocês verem aqui, ó. Olha a relação dos números aqui, ó. No primeiro semestre de 2023, foram 17 jogos todos de titular. Todos de titular, antes da lesão. Depois, no segundo semestre, após a lesão, foram 9 jogos titular e 10 jogos reservas que ele veio do banco. Em 2024, que também, obviamente, foi após a lesão grave que ele teve, foram 13 jogos titular e 12 jogos reserva. Então ele alternou muito depois da lesão, entendeu? Ele não recuperou o nível depois dessa lesão. O Fluminense conseguiu uma venda boa nele, muito pelo que ele fez antes da lesão. Depois da lesão ele não se encontrou em campo e teve questões extra-campo que atrapalhou a carreira dele. Vocês viram no áudio do Lessa. Então assim, é um bom nome, é um atleta promissor, muito promissor, é um bom nome, mas não é um atleta pronto, não é um atleta pronto. Não é aquele cara que você chega e fala, esse aí é certeza que chega para ser titular, garantido. Ele tem que se provar, ele tem que se mostrar. Não conseguiu performar lá também por questões de questão física no time que ele tá. Então assim, é um atleta bom, promissor, mas não é nenhum cara que a gente chega aqui com 100% da confiança do mundo que vai chegar e vai fardar. Calma, muita calma, galera. Muita calma. É mais pela nossa condição do que propriamente dele. Ele chega com mais pinta de titular muito por conta da nossa situação, que não tem ninguém. Se chegasse num time equilibrado, estruturado, com a posição já estabelecida, ele chegaria para brigar. Então, muita calma com o Alexander, tá? Muita calma. Enfim, quando eu não posso opinar com 100%, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a opinião de quem pode opinar. Então, tá aí o áudio do Vitor Lessa. Então, a negociação é encaminhada e importante. O Atlético, a princípio, não deve parar por aí. Negocia com outro volante. Beleza? Então tá aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade a respeito do assunto, valores, tempo de contrato, salário, isso aí tudo a gente vai trazer depois, beleza? Primeiramente aqui é um vídeo para confirmar o que saiu da imprensa de fora, a gente está confirmando, pude confirmar, tá? E trazer a opinião de quem realmente entende, quem realmente acompanhou a carreira dele, beleza? Então tamo junto, grupo do Cartola, quem quiser é só me chamar lá, galera. Chama lá no Instagram, chama lá no Twitter que a gente atende vocês aí. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho aí. Tamo junto, qualquer novidade tô de volta, valeu!